Bem-vindo ao nosso curso sobre terapia familiar e a respeito de terapia familiar, dentre os assuntos que nós vamos abordar, que são assuntos gerais que envolvem a família, nós também vamos falar a respeito das diferenças entre esses componentes da família, que é de suma importância que a gente compreenda, e que além da compreensão, é algo que tem que estar fresquinho na memória de cada um de nós, para que possamos ter sucesso nesse requisito a nível de terapia familiar. Nós vamos começar essa aula falando de algo muito interessante, usando uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Essa brincadeira, a qual a gente mostra as diferenças que existem entre as pessoas, e nós vamos mostrar uma diferença que é um pouco gritante na vida das pessoas hoje, que é a respeito das diferenças psíquicas e que elas muitas vezes estão aí de uma forma muito intensa a respeito da vida pessoal de cada um. Então, nessa brincadeira aí, nós estamos fazendo aí uma análise entre duas pessoas que resolveram se casar e tem uma diferença aí enorme, não só fisicamente, embora é necessário validar que existem diferenças físicas, existem diferenças físicas entre os sexos, masculino e feminino, e existem diferenças também a nível de pensar, de se expressar, tanto do homem quanto da mulher. As habilidades, elas são diferentes do mundo masculino quanto do mundo feminino. Lógico, existem algumas exceções? Existem algumas pessoas que acabam compreendendo um pouco melhor o mundo masculino sendo uma mulher e vice-versa. E dentro dessa situação, a gente vai estar falando a respeito da ansiedade e autossabotagem. Nessa aula, nesse treinamento, a gente vai visualizar já um casal com essa diferença e que essa diferença ela acaba tendo muitos efeitos no dia a dia de um casal, e essas diferenças, quando elas não modificadas ou alinhadas ou curadas, ela pode trazer muito transtorno, muito conflito, muita briga, muita confusão e, infelizmente, pode chegar no seu ápice, que é a destituição de uma família ou a destituição de um relacionamento. Então, eu quero dizer para você que a ansiedade e a autossabotagem, elas podem fazer parte de uma mesma pessoa, pode, mas há pessoas que têm uma característica mais acentuada de ansiedade e outras que têm uma características mais acentuada de autossabotagem. Autossabotagem é a mesma coisa que procrastinar. Então, eu quero explicar de uma forma psíquica, para que você entenda a diferença entre essas duas situações que são decorrentes hoje em milhares de pessoas que têm sofrido. Embora no curso a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre a área de ansiedade, e nós também vamos estar aprofundando um pouco sobre a autossabotagem, porque são sintomas, são enfermidades psíquicas que estão assolando muitas famílias, e essas famílias precisam desse socorro. Esse socorro, dependendo do grau, ela vem com um treinamento constante, vem com uma transformação de mente, transformação de pensamento, até porque são coisas que estão enraizadas nos hábitos daqueles que porventura estão passando por essa situação, estão enfrentando este mal e que certamente está atrapalhando a vida pessoal, está dando conflito pessoal, está atrapalhando também outras pessoas. Então, nesse requisito, a ansiedade e a autossabotagem, nós vamos simular esse casamento. Nessa simulação de casamento,
nós vamos estar mostrando aí a diferença entre um e outro, e aí jogando para um casamento, nós vamos entender que falta um alinhamento, falta um equilíbrio, e nessa falta os problemas eles acabam sendo extensos. Essa situação também, eu gosto de colocar aqui, que essa é uma ferramenta boa, tanto nessa situação da ansiedade, quanto na autossabotagem, mas uma ferramenta essencial é conhecer a si, um autoconhecimento em várias áreas da vida, esquecendo apenas os porquês ou as argumentações do que é que ele compõe como ser humano, mas que a gente usa essa ferramenta de um autoconhecimento, de uma autoanálise, para que a pessoa possa, então, assim, promover mudanças. Então, o autoconhecimento, principalmente em áreas em que estão trazendo aí ruínas, problemas, conflitos, nós vamos aprofundar nesse autoconhecimento, de cada um nesse autoconhecimento, a gente vai ter aí uma chance de promover essa transformação, tá bom? Eu quero que você entenda que na vida do ser humano existe um relógio, é um relógio, vamos chamar de um relógio psíquico, um relógio interior, e que esse relógio ele está trabalhando na vida de cada ser humano. Cada ser humano ele procura ter o seu tempo. O seu tempo, quando ele é organizado, ele vai ser organizado de acordo com o dia, com a semana, com o mês, com o ano, com o que ele tem a fazer. Mas dentro de cada um de nós temos aí metas, sonhos, planejamentos, expectativas, propósitos, e todas essas situações estão ligadas ao tempo. E nessa ligação ao tempo, eu quero dizer para você que o ansioso, muitas vezes, ele está com o seu relógio sempre adiantado, então ele não esquece de viver o hoje. Digamos que o hoje agora seja exatamente às 7 horas. Então o ansioso, ele não consegue vislumbrar essas 7 horas. No reloginho dele aqui já é 7h15, 7h30, 7h40, 10 para as 8, ou quem sabe o relógio dele aqui já está marcando 10 da noite. Então ele está sempre na frente, sempre no futuro. Então ele deixa de viver o hoje, deixa de ter foco total no hoje. Eu falo foco total porque você tem um foco subjetivo. Você está prestando atenção agora, mas talvez sua mente já esteja trabalhando para amanhã. Você está prestando atenção na aula, mas sua mente está assim, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não estou conseguindo prestar atenção aqui, porque o seu relógio está adiantado. Então esse relógio ele tem que ser organizado, e para essa organização existe treinamento. Esse treinamento vem também por um autoconhecimento. Você, ao se conhecer, você vai ter uma outra ferramenta que nós vamos trabalhar muito, chamado entendimento. Você vai entender algumas coisas e possivelmente a gente vai acoplar outra ferramenta que é a compreensão. Então, se você compreender, você vai ter aí chance de trazer uma resolução para a sua vida, tá bom? Então esse reloginho do ansioso, ele está sempre adiantado. E do autossabotagem, ele está sempre atrasado porque ele sempre joga para depois. O horário psíquico dele aqui é 7 horas, a realidade é 7 horas, mas o reloginho dele está sempre atrasado. Está marcando 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Ele nunca quer chegar nesse horário. E por que ele nunca quer chegar nesse horário? Porque psiquicamente é como se ele recebesse informações no seu cérebro que fazer algo nesse determinado horário, que é o horário certo, ele sente como se fosse dores. Então, psiquicamente, a leitura que o cérebro dele faz é de dor. Não é uma dor física, mas é uma dor psíquica. Então, por isso ele sente prazer, que ele não conhece, porque o que eu estou falando aqui para você é algo que trabalha no inconsciente do ser humano, e isso que trabalha no inconsciente do ser humano atrapalha ele de forma consciente, atrapalha.
Então a sua mente, o seu consciente, o seu eu, para decidir as coisas, ele pega essa informação aqui e ele adia. Então ele joga sempre para depois. Não é diferente daquela pessoa que está ocupada agora e que lhe surge algo para fazer, ele pede um tempo para fazer. Mas ele joga sempre para depois. Então ele joga para amanhã, ele joga para a semana que vem. Quando chega novamente no horário, ele joga para depois de novo. Ele joga para o mês que vem, depois eu faço, depois eu arrumo. Então é característico de quem tem uma autossabotagem. E essa autossabotagem, a gente vai trabalhar ela durante o curso. E a ansiedade também, que é aquele reloginho adiantado psíquico. Nós vamos trabalhar também, eu já ia falar adiantar, não é? A gente vai trabalhar esse relógio psíquico para que os dois cheguem no alinhamento. Aqui eu coloquei um lado azul, outro lado rosa, proposital. Não que o homem não possa usar rosa, mas eu quis caracterizar aqui o mundo feminino. Não que a mulher não possa usar o azul, mas eu aqui quis caracterizar o mundo masculino. E nessa caracterização, nós estamos trabalhando numa hipótese que ocorre, lógico, existem estatísticas, existem. Um número um pouco mais elevado de mulheres são ansiosas, mas homens também são ansiosos. Um número elevado de homens que possuem uma autossabotagem maior do que as mulheres, maior do que as mulheres. Mas existe também a autossabotagem no mundo feminino. Mas aí, para que fosse de uma forma dinâmica, nós estamos propondo o que seria esse casamento. Esse casamento aqui, ó, ansiedade e autossabotagem. Conhecendo a si para promover mudança. É algo que eu coloquei justamente para fazer uma reflexão, porque há uma exigência sempre do outro mudar. E nessa exigência, muitas vezes, eu posso esquecer de mim mesmo. Então, a mudança, primeira parte proposta, é conhecer a si. E aí você vai ter um autoentendimento, fazer uma reflexão e começar, através disso, propiciar algumas mudanças. E aí nós chegamos num relógio psíquico que eu estou falando para você. É tão sério isso que, vamos supor aqui que a noiva seja ansiosa, ela casa e ele autossabotagem, os dois estão casados. Então eles vão acordar durante o seu dia a dia, eles vão conversar, eles vão planejar, mas os seus horários eles estão trocados. E dentro desses horários trocados, existe aí vários conflitos. A mulher quer que determinada hora aconteça algo, e ele, essa hora não é a dele. Ele quer que algo aconteça, mas a hora dela também não é. E o pior, que é ansioso, e o outro, que tem autossabotagem, esquece de algo que é principal para a vida do ser humano, que é o viver o dia de hoje. É contemplar o que está acontecendo agora. E nas duas ocasiões, algo que é muito importante é perdido, que é o foco. O foco do que é para acontecer hoje, prestar atenção no que está ocorrendo agora, prestar atenção no que Deus está fazendo agora. Olha só que importante. Vivenciar o dia. Esse reloginho psíquico, ele tem atrapalhado não só um relacionamento entre duas pessoas, atrapalha a vida de um, que é o ansioso, está sofrendo muito, atrapalha a vida do outro, que se sabota e está sofrendo muito, e atrapalha a vida de outras pessoas. Então, digamos que os dois já estejam casados e tenham filhos. Os filhos vão sofrer? Vão sofrer, porque esse aqui sempre vai jogar para depois algumas coisas com seus filhos, e essa pessoa aqui que tem ansiedade sempre vai querer o amanhã para hoje, e que não existe, mas acaba não contemplando o dia de hoje. E aí existem alguns riscos, e existem algumas coisas que estão alimentando os dois, que alimentam tanto a ansiedade, que alimentam tanto a autossabotagem. E nessa alimentação, nós vamos estar falando em separado do mundo dos dois dentro do curso. Então, dentro do curso, a gente vai estar falando em separado dos dois, e nessa separação dos dois, a gente vai estar
tendo o entendimento e a clareza. Mas só para recapitular para você, primeira coisa, conhecimento vai te propiciar alimento para a mudança. Você conhece, eu conheço, você vai tendo informação, isso vai passando para a sua mente, vai passando para o seu eu interior, vai passando para a sua psique e você passa a tomar decisões. Tá bom? Esse conhecimento, nós vamos agregar uma outra ferramenta durante o curso, nós vamos trabalhar bem isso, chamado entendimento. A hora que você entende, você vai propiciar melhor, inclusive, um autoconhecimento. Você vai entender alguns porquês, tanto de uma questão que foi inserida na sua vida, seja por uma cultura familiar de onde você nasceu, cresceu, foi educado, ou seja uma imposição da sociedade, porque a sociedade está aí, ativamente trabalhando, impondo muitas das suas coisas. Você quer ver uma das coisas que é muito debatido hoje? Ter ou ser? A sociedade dá mais valor a quem? A gente vê muita frase muito bonita. Ah, eu prefiro ser do que ter. E aí, quando a gente vai fazer um autoconhecimento, isso aí às vezes ficou só da boca para fora. Uma pessoa muitas vezes está dando muito mais valor no ter do que no ser. E muitas vezes se esquece de ser. E esse ser muitas vezes está com grandes problemas, tá bom? Até a próxima aula, eu te aguardo e que Deus abençoe a sua vida.